Fala traders, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Diogo.invest. E antes de começar esse conteúdo, mais esse vídeo aqui para você, eu queria te pedir, não se esquece de se inscrever no canal, deixa aí o seu like, isso aí vai ajudar muito no canal, comenta aqui embaixo o que você está achando dos conteúdos aqui do canal, ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo novo aqui do canal. Puxa a vinheta, vamos para o vídeo. Bom, vamos começar aqui então, mais uma análise pré-mercado, né? Hoje, nesse dia 14 de agosto, o mercado abriu bem estranho. Eu estou aqui no gráfico de 15 minutos e a gente vê aqui um gap enorme, né? Um gap de aproximadamente aí cerca de 1.800 pontos da máxima mínima. Se a gente for considerar aqui abertura e fechamento, vai dar muito mais, vai dar cerca de 2.000 pontos. Diogo, por que um gap tão grande assim hoje? Hoje é devido à mudança de contrato. Se você olhar aí a análise pré-mercado gravada ontem, você vai ver que eu comento no final do vídeo, né, essa mudança de contrato aqui. Então agora a gente está no WinV24. Então essa mudança de contrato é muito natural, tá? Que aconteça esses gaps, não é a primeira vez e nem é nenhuma novidade. É a diferença entre um contrato e o outro, tá? Então não precisa se assustar. Talvez você esteja pensando assim, o meu gráfico está diferente do seu. Diogo, eu uso o Profit e no Profit está diferente, seja no Infut, seja no próprio gráfico aqui, no INV, né? Talvez você tenha olhado o contrato novo, vai começar a partir de amanhã já a olhar o novo contrato e vai ver algumas diferenças, algumas marcações, talvez quando o gráfico for, né, se aproximando dessas regiões aqui. E aí você vai falar, Diogo, eu não tenho isso aqui, está diferente, esse fundo não tem no meu gráfico. Por quê? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui nós estamos no gráfico de 15 minutos. Tá? Então, você vê esse gap enorme aqui, né? Se você olha aqui, não tem esse gap. Repare que o dia de hoje só subiu da mesma forma que esse aqui só subiu. 15 minutos, e aqui também no gráfico de 15 minutos. Porém, eles aparentam estar aqui diferente. Deixa eu tentar dar uma ajustada aqui, com um zoom menor, igual está lá. Deixa eu por aqui. Tá vendo? E está com um gráfico um pouco diferente um do outro ainda. Né? Por que isso? Porque se eu venho aqui, ó, eu coloco aqui ajuste para mudança no contrato, ele vai mudar totalmente o meu gráfico. Quer ver? Ó, eu vou dar um zoom maior aqui e aí você vai reparar. Olha só. Olha só como já ficou mais parecido, né, com aquele gráfico do Profit. Ficou bem parecido, olha só. Então, o TradingView é diferente do Profit? Não. A diferença é que aqui a gente coloca para não ajustar as mudanças de contrato. Eu prefiro dessa forma. Se você for operar somente por lá, você tem que desconsiderar tudo para trás e olhar somente o que o mercado está fazendo aqui. Tá? Então, assim, se o mercado vier aqui em cima, ele não vai ter essa liquidez, por exemplo, vindo de trás. Mas aqui nós continuamos considerando. Por quê? Por que eu prefiro isso? Né? Eu quero começar essa análise com essa explicação para você poder ter esse entendimento. Eu entendo que os institucionais, e a nossa análise é com base institucional, tudo o que nós fazemos aqui no dia a dia, a nossa análise pré-mercado, o nosso dia a dia no mercado é o que? É rastrear os big players, é rastrear os institucionais. E esse rastreio se dá pela captura de liquidez,
pela mudança de característica. O que é um order block? O que é um bloco de ordens institucional? É um ponto do gráfico que a gente entende que ali o institucional ele entrou com agressividade, ele comprou muito ou ele vendeu muito ali. Então vai ser uma região que ele vai muito provavelmente proteger, que ele tem muitos lotes ali. E é o que o Wyckoff chama de composition man, né? Que são vários institucionais, mas a gente compõe como um único institucional. Então, quando a gente vê o mercado saindo muito acelerado de uma região e deixa ali realmente um bloco com características, né, institucionais, a gente entende que o mercado, ao regressar nessa região, tem uma alta probabilidade desse institucional proteger essa região e voltar com compras. Mas por que às vezes falha ou perde? Porque esse institucional que comprou no atacado, ele comprou em grande quantidade, um número muito grande de lotes, e se você for no site da própria B3 e começar a pesquisar lá a respeito dos institucionais, dos formadores de mercado, você vai ver que eles têm a obrigação de fornecer liquidez para o mercado. Eles têm esse compromisso, né, para poder, em troca, ter benefícios. É exatamente assim que as coisas funcionam. Então, ele compra um atacado e ele vai vendendo ao longo da movimentação. E às vezes o preço, ele vai vendendo tanto que o preço retorna, né? Porque sem o dinheiro institucional o preço não se mantém numa alta. Então ele vai retirando, né? Ele vai vendendo para quem? Para as pessoas físicas ou pequenos institucionais que não são tão fortes ou formadores de mercado, né? Com esse calibre, vamos dizer assim. Então o mercado ele vem caindo e quando chega nessa região e ele ainda está com muitos contratos, ele não vai ficar no negativo. Então ele compra mais e joga o preço novamente lá para cima para se desfazer do resto, né? Ou se ele, nesse caso, muitas vezes o preço chega ali e falha o bloco e captura abaixo dele, por quê? Porque aí ele deixa, né, o preço cair para que as pessoas queiram vender mais, porque não tem liquidez suficiente ali naquela região, e aí ele compra mais, porque as pessoas acreditam na queda do mercado, e ele compra fazendo o preço subir. É o que a gente fala sobre a captura de liquidez, por exemplo, né? Então, esse conhecimento, é claro que eu estou falando de uma forma muito resumida, muito rasa aqui, mas para que você compreenda isso. Esses institucionais, esses formadores de mercado, eles não vão está operando ali, vou operar um gap, eu vou operar isso ou aquilo. Não, eles operam preço. No mini índice 135.200 é um preço, tá? Você tem que entender que isso é preço. É pontos, tudo bem, mas é o preço, é um custo, né? Quanto mais alto ele está, mais caro é. Então, eles operam isso. Então, não importa, mudou o contrato. Eles permanecem com as suas operações, eles rolam de um contrato para o outro. E eles permanecem posicionados. Então eles continuam dentro de uma operação e olhando o preço. Então você ajustar isso aí de acordo com o contrato, eu acho que você perde muita informação. Muita informação. Então, que vem lá de trás. Então, assim, se ele comprou, eu vou dar um exemplo para você aqui, só para você compreender, tá? O institucional, vamos supor que ele comprou aqui, ó, nesse bloco aqui. Então eu vou colocar aqui uma flecha aqui, ó, só para você entender. Então, ele comprou aqui vou colocar ela bem grande aqui, ó, no 130 mil, mais ou menos aqui, ó, 131 mil. Então, o player comprou aqui no 131 mil, ok. Aí o contrato muda. Vamos mudar aqui o contrato para a gente dar uma olhada. O que vai acontecer? Se o contrato mudou, esse bloco já não é mais bloco. Veja que ele está no meio do nada. E aí você perde essa informação. Porque você virou. Você está lá no Profit, você estava no contrato que era o INQ e foi para o INV. Então, quando você vem aqui, ó, o INQ 24, você estava nesse aqui. E aí ele comprou aqui, né, aqui no 131 mil que a gente falou, mais ou menos. Aqui. Aí você vem e você muda para o INV 24. E aí os 131 mil já está em outro lugar, está mais embaixo, está já fora da região. Aí você já não tem um fundo, e aí você já não tem um bloco, e aí você simplesmente mudou o contrato, muda os estudos também, e você simplesmente perdeu aquela informação. Mas ele continua comprado aqui. Mas aí o mercado
vem até aqui, vamos supor, né, faz aqui um choque, mas no meio do nada, simplesmente no meio do nada. Por que no meio do nada? Porque você já não tem mais aquela informação. Então eu não gosto de trabalhar dessa forma, porque eu gosto de pensar que os institucionais, eles mantêm as suas posições, tá? Então é a forma como eu penso. Certo ou errado, eu não sei. Eu gosto de pensar dessa forma, é a forma como eu penso e a forma como eu te explico, tá? Se você sabia dessa informação, mesmo assim prefere mudar o contrato ou operar com um ajuste, não tem nenhum problema, né? Você começa o seu estudo a partir daqui e aí o mercado fez um topo, fez um fundo, deixou um BSL, um SSL. Ok, você vai operar, nós também vamos, porque a partir daqui tudo de novo que o mercado fizer, a gente está junto, entendeu? Então não precisa se desesperar, mas os estudos eles mudam um pouco. Por exemplo, você não tem aqui esse topo. E repare que nós tínhamos aqui de trás um gap, né, que acabou de ser fechado aqui, um outro gap que foi fechado com esse gap, um gap dentro do outro, e, enfim, a gente considera esse gap da mesma forma que o mercado ele tem que vir, tem que fechar esse gap, tá? Então, dessa forma. Estou fazendo toda essa explicação para quê? Para que você entenda a diferença do gráfico. Deixa eu abrir aqui novamente o Profit. No Profit, tá? Tem como você deixar dessa forma aqui também. Eu nem sabia, mas hoje, num grupo que eu participo, né, com alguns outros traders, ele passou lá, né, que se você tirar no Infoot, vamos vir aqui, ó, vem aqui no Infoot, por exemplo, aqui está com o gap, por quê? Porque eu tirei, né? Então você tem o mesmo nível de gap aqui, ó, 2.000 pontos. Porém, se o seu gráfico tiver marcado aqui splits e grupamentos e também aqui tiver dividendos e juros, é como normalmente fica. E aí você vai ter esse desenho gráfico. Se você quiser não ter esse ajuste de contratos operando o Infoot, você vem aqui e você desmarca essas duas opções. E aí vai ficar sem esse ajuste de contrato, ok? Dito isso, vamos então para nossa análise. O que o mercado fez? Hoje o mercado simplesmente, para mim, não fez nada. Não fez nada. Até capturou uma liquidez que vinha lá de trás, que a gente até comentou, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa liquidez aqui, ó, eu já até reduzi. Era algo que poderia sim, né, se considerar, mas já o gap, no meio do gap, tá? Então, não teve essa possibilidade para nós. Eu gosto de deixar pequenininho ali. Esse topo que nós temos aqui, eu vou vir para o gráfico de 1 hora para você entender. Esse topo aqui, dos últimos tempos, é a maior máxima, né? E o objetivo do mercado é sim romper esse topo, fazendo aquele movimento que, se você voltar aí algumas análises pré-mercado que nós fizemos anteriormente, por exemplo, 4 horas, fica mais nítido aqui para você. Você vê que é o que o mercado ele vem fazendo, né? Você vê que normalmente o mercado ele faz isso, ó, ele cai muito, e aqui é muito mesmo. E aí ele sobe lá para cima. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó, para ficar mais fácil para você poder visualizar também. Repare que o mercado ele sempre faz a mesma coisa. Ele sobe, né? Subiu, aí ele cai, aí deixou esse topo. Aqui não chegou a renovar, renovou aqui. E aí é o que o mercado vem fazendo, né? Então, muito provavelmente, o mercado ele rompa sim. E a gente até quer que ele faça isso, já que ele está bem perto, né? É muito bom que o mercado faça isso. Por quê? Porque essa liquidez ela é uma liquidez bem nítida. Porém, uma atenção que você tem que ter, sempre que o mercado ele está em uma máxima histórica, ele tende a andar sempre um pouco mais. Então, algumas vezes falha algum choque, alguma intenção, alguma configuração, tá? Então existe sempre um certo grau de risco, né? Se você olhar aqui desse topo para esse topo, o mercado já apresenta aqui uma divergência, né? O mercado já apresenta aqui uma divergência, que aqui ele está renovando máximas e aqui ele não está renovando as máximas. O segundo ponto que a gente vê está bem próximo dessa liquidez aqui. Essa liquidez, se você não tiver no seu gráfico, se você não conseguir voltar para trás o seu histórico, você pode marcar esse ponto de liquidez no 136.100.
tá? Que vai ser o mesmo ponto. Você já viu lá que é um topo muito expressivo que o mercado deixou, de uma grande máxima. Simplesmente ele vir aqui e fazer já um choquezinho assim, é muito pouco. Se torna muito arriscado. Por quê? Porque a liquidez, como eu falei outro dia, ela é muito macro, muito expressiva. Repare que a liquidez ela é muito expressiva. Se a liquidez é expressiva, a captura tem que ser também. Tem que ir mais lá em cima mesmo, tá? E aí fazer um choque para poder desenvolver o movimento. Então, assim, o mercado ele vinha aqui em cima, fazer um choque só, tem que ser bem expressivo. Diogo, e se o mercado vier aqui nesse ponto, vou trazer para os 5 minutos novamente, e ele começar já a desenvolver, a sentir a oferta nessa região, o que o mercado tem que fazer? O mercado ele precisa subir e começar a criar topos nivelados, que ele vai criar uma micro liquidez aqui, e aí sim, na captura dessa liquidez, fazendo o choque, no teste, você tem a possibilidade de venda, nivelando bem aqui topos, fazendo aqui um choque com bastante intenção da oferta, aqui você tem uma possibilidade de venda, tá? Então seria algo bem interessante mesmo, muito interessante, bem bacana, tá? Para você poder estar realizando aqui uma venda. Compras aqui extremamente complicado, né? Extremamente complicado. É impossível? Não, não é impossível. O mercado ele pode começar a criar, né, uma liquidez aqui embaixo, tá? Capturar essa liquidez, fazer um choque, a mesma coisa, né? E aí dar uma compra, nivelando bem aqui esses fundos. Qual o perigo? O perigo é ele querer ir se aprofundando aqui nesse gap. Pô, mas um gap de 2.000 pontos, vai fechar facilmente? Não vai. Então, se o mercado também vem caindo forte aqui, volta fraco, começa a nivelar topos, captura a liquidez, fazendo um choque com bastante interesse da oferta, você tem a possibilidade de seguir para esse fechamento de gap. Lembrando que os 50% do gap é sempre uma região que o mercado costuma sentir, tá? Ainda mais de um gap grande assim. Então, o mercado ele pode sim cair e aqui começar a fazer uma microestrutura. E aí ele vem no 50%, faz um choque. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Arriscada. Sempre que o mercado não fecha o gap, ele tem sempre alta chance de querer fechar esse gap. Então, se ele vem caindo aqui, chega no meio do gap, volta fraco, até faz um choque, sabe? Mas sem muito interesse, ele vem, faz aqui, ó, vamos supor, faz aqui assim um choque. Aí, não, nem é aqui assim, ó, ele vem, né? Aí ele vem aqui assim, faz aqui um choque, mas sem muito interesse, quebra para baixo. E aí ele volta e começa a nivelar topos aqui, ó. Ele vem, toca num order block nessa região, e aí você tem a possibilidade de seguir o flow, né? Você tem a liquidez do choque que falhou, a micro liquidez daqui, são excelentes situações aqui, excelentes contextos para você conseguir seguir essa venda. Se o mercado ele vem caindo, faz o choque, mas não falha o choque, mas começa a nivelar bem esses topos aqui, ó. Na captura dos topos, fazendo um bom choque, você tem no teste também a possibilidade de seguir o flow vendido até onde? Até esse fechamento. O que você pode fazer aqui? Colocar a sua saída exatamente no fechamento do gap, na máxima desse candle, do último candle aqui antes do gap, tá? É uma grande possibilidade também. E aí, após o fechamento do gap, aí tem que cair muito, né? O mercado ele vem aqui embaixo, faz um bom choque, no teste você pode comprar. Diogo, e se ele só fechar o gap, fazer um choque, e aí me dá possibilidade. Se a demanda for de boa qualidade, você vê que entrou com um candle amplo, você vê que ele, às vezes o mercado ele cai forte, aí vai caindo menos forte, aí vai caindo menos forte, aí vai caindo menos forte ainda, toca e dá uma impulsão para cima fazendo choque, cara, você vê que isso aí é o que a gente chama de interesse na oferta. E aí você vê aquilo que a gente às vezes coloca, a gente vai colocando aqui, por exemplo, o mercado ele vem caindo, mas ele vem perdendo amplitude. E aí isso aqui, né, a gente começa a ver que o mercado está perdendo amplitude. Ele caía forte e começou a cair fraco. Isso aí vai mostrando o cansaço
né, desse direcional. Pode ser comprado ou vendido na alta, na baixa, tanto faz. É uma forma de você analisar, tá, o mercado. Isso aí fica bem interessante, bem bacana mesmo. Se o mercado vier aqui em cima, como eu já falei, né, a microestrutura aqui em cima cabe muito bem, tá? Muito bem. E aí você tem a possibilidade de venda. Se ele só beliscar, fizer um choque, é arriscado. Tá? É uma possibilidade? É, mas bem arriscado. O que é melhor aqui? Ele mais profundo, fazer um choque lá em cima mesmo, e aí sim você tem a possibilidade. Nesse caso, cabe aquilo que eu acabei de falar, né? O mercado vai com uma forma, e aí vai perdendo a sua amplitude. E aí ele, puff, entra a oferta. E aí que você vê a marcação, que ele foi perdendo. Olha só como que ele subia forte, começou a subir fraco. E aí entra uma oferta bem bacana no movimento e você começa a entender que realmente ali é uma virada de tendência. E aí você é só pegar o movimento, tá? No meio desse caminho aqui, eu não vejo nada assim muito significativo, tá? Eu não costumo vir muito para 1 minuto, porque 1 minuto é mesmo só para pegar, né, o time de entrada e tudo, né? Se você vier aqui, você sempre vai ter um ponto, por exemplo, para você marcar de liquidez. Vou marcar aqui. Eu vou marcar esse fundinho duplo aqui. Ele capturou. Você sempre vai encontrar, tá? Mas eu acho muito micro, muito arriscado, entendeu? Eu costumo usar muito pouco. Só quando ele é uma microestrutura, num minuto, bem nivelada, bem bacana. Já tem um ponto de interesse institucional nos 5 minutos bem próximo, alguma coisa assim, aí eu até olho. Mas marcar liquidez é muito difícil, tá? Muito raro. Então, vamos manter os 5 minutos, 15 minutos. O mercado foi lá, capturou a liquidez, você tem ali uma possibilidade de pegar o movimento, tá ok? As análises de hoje ficam por aqui. Amanhã a gente volta, a gente vê como o mercado se comportou, se deu alguma oportunidade. Uma coisa que você tem que entender é, relaxa, relaxa. Hoje, quando eu vi o mercado dessa forma, nos primeiros minutos, né, seguindo assim, né, depois eu olhei mais tarde, estava assim, não, fui fazer outras coisas, deixei o mercado para um lado, e deixei o alarme aqui em cima, olha, e se chegasse lá, ele tocava o alarme e chamava minha atenção para ver o que o mercado está fazendo, como que ele está se comportando até lá. Fora isso, eu fui fazer outras coisas e nem fiquei muito de olho aqui. Por quê? Porque nós temos que entender que mesmo que as nossas operações elas sejam de day trading, ou seja, operações de curtíssimo prazo, os nossos resultados não são de curtíssimo prazo. Os nossos resultados eles são de longo prazo. Como assim? Eu não posso fazer o fechamento de um trade, de 5 trades, de um dia, de uma semana. Não, é por mês, é por trimestre, é por semestre, é por ano. É dessa forma que a gente avalia a nossa consistência. Um dia é um stop, um dia é gain, um dia é stop, um dia é gain, outro dia é gain, outro dia é gain, um dia é stop. E no resumo de tudo é que nós temos o nosso resultado. E esse resultado ele não pode ser do dia. Porque senão você toma um stop e aí você fica querendo recuperar aquele stop. E você não entende que esse resultado ele é de longo prazo. Né? O seu resultado como profissional do mercado financeiro, seja ele como day trading, como swing trading, ele é longo prazo. Então você é um investidor de curto prazo, mas que busca resultados de longo prazo. Né? As suas atitudes aqui, tem que ser muito rápida. Né? A sua performance tem que ser excelente para que você possa obter resultados. Quando eu falo performance excelente, eu não estou falando de perdas ou de lucros. Mas quando eu falo de performance excelente, é mesmo que quando você não opere, você tem que fazer isso com excelência. É você saber que no seu operacional você não tem operações. E se você não tem, você não faz. Você não cria. Porque senão você cria em você uma expectativa de que, nossa, hoje eu não operei, nossa, já tem 3 dias que eu não opero, tem 5 dias que eu não opero. E aí o que acontece? Você começa a procurar operações. Aí você vem para o gráfico de 1 minuto, de 30 segundos e começa, nossa, fez um choque no 30 segundos, na liquidez do 1 minuto e eu vou entrar. Nossa, fez um choque no gráfico de 10 segundos e no meu gráfico macro de 30 segundos ele já tinha um POI e ele tinha lá eu tracei lá um volume profile no 1 minuto. E aí a chance disso falhar toda hora é muito grande e o emocional vai desgastando, a sua autoconfiança vai ficando cada vez mais ruim, mais para baixo
e quando você vê o resultado no longo prazo, você vê que não valeu a pena. Então, tenha cuidado com isso, tá? Demorei muito para aprender isso e perdi muito dinheiro por isso. Então, aprenda com os meus erros e não cometa eles também, tá? Mas ouça esses conselhos de quem já passou talvez pelo que você está passando, mas conseguiu aprender nessa jornada e está te dando isso de graça, tá? Algo que tem muito valor, saiba que tem muito valor. Eu não tive ninguém para falar isso para mim, demorei muito para descobrir isso e para encontrar pessoas sérias no mercado. Então saiba que eu sou sério, eu estou aqui falando coisas valiosas para você, talvez você não dê valor, mas é muito valioso, tá? E é isso. Fica com Deus e até a próxima análise pré-mercado. Um abraço.